Olha, se você chegou aqui agora, imagino que seja uma daquelas pessoas que conhecem bem o drama das noites sem fim. Sabe como é, né? Você se deita, fecha os olhos e aí começa aquele cinema na cabeça. Pensamento vai, pensamento vem e o solo que é bom, nada. Eu já passei por isso mais vezes do que gostaria de lembrar. Aquela sensação frustrante de estar exausto, mas com a mente ligada no 220. Tentei de tudo, chá de camomila, contar carneirinhos, aplicativos de meditação, até que descobri algo que mudou completamente meu jeito de lidar com essas noites. Não é nada revolucionário, na verdade é bem antigo. São ensinamentos que os estoicos usavam há mais de 2000 anos. E funciona porque vai direto no que realmente atrapalha nosso sono, nossa própria resistência ao momento presente. Antes de começarmos, se esse conteúdo fizer sentido para você, clica no sininho aí. Vou compartilhar mais coisas assim, porque acredito que todo mundo merece dormir em paz. Agora relaxa comigo e vamos começar pelo básico, sua respiração. Não precisa fazer nada fancy, só respira normal, mas presta atenção nela. Sente o ar entrando fresco pelo nariz, enchendo seus pulmões e saindo morno pela boca, levando embora essa tensão que você nem percebeu que estava carregando. Agora vamos soltar esse corpo. Começa pelos pés. Imagina que eles estão afundando no colchão, pesados como chumbo. Essa sensação de relaxamento vai subindo pelas pernas, bem devagar, como quando você entra numa banheira de água quente e sente o calor subindo pelo corpo. Deixa essa onda de relaxamento chegar na sua barriga, no peito. Sente como o coração vai batendo mais devagar, mais tranquilo. Os braços ficando pesados, as mãos soltas. O pescoço relaxando, o rosto se desfazendo de qualquer expressão, até a testa lisa, sem ruguinha de preocupação. Respira fundo mais uma vez. Pronto. Agora você está naquele lugar entre acordado e dormindo. É exatamente aqui que a história começa. 3 da manhã. Você ainda está acordado. Não é pelo barulho lá fora, é pelo barulho aqui dentro. Aquele murmúrio que não descansa, que repassa o dia como quem folheia um livro procurando algo que perdeu. Você sabe que amanhã vai estar cansado. Sabe que deveria dormir. Mas a mente não recebeu o aviso. Então você levanta, vai para a sala. A casa dorme, mas você não. É aqui, nesse silêncio que não é silêncio, que você vê algo impossível. Uma xícara de café ainda quente na mesinha da frente. Não estava lá antes, você tem certeza, mas também não quer questionar pequenos milagres às 3 da manhã. E há uma voz, calma, antiga, que pergunta sem pressa: por que você acha que está acordado? Você poderia responder que é insônia, que é estresse, que é a vida moderna. Mas quando você abre a boca para responder, percebe que essas não são respostas. São desculpas que diz para não olhar para a verdadeira pergunta. A voz continua. Deixa eu reformular. Você está acordado porque quer dormir? Claro, você pensa. Óbvio. Então por que, quando o seu corpo está cansado, sua mente segue correndo? Você tenta responder, mas não sabe como. É como se alguém tivesse desligado o som do seu interior e você só visse os lábios se mexendo sem conseguir ouvir as palavras. Há uma figura sentada na poltrona. Ela está ali, mas não está. É como aquele momento entre dormir e acordar, onde as coisas são reais e irreais ao mesmo tempo. Um homem velho, barba grisalha, olhos que parecem ter visto tudo e ainda assim estão curiosos. Ele não tem um nome, ou talvez tenha todos os nomes. Sabe o que os filósofos antigos entendiam que você ainda não sabe? Ele pergunta, tomando um gole daquele café que não deveria existir. O quê? Você murmura, sentando na outra poltrona, como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. Que o cansaço não vem do dia. O cansaço vem de você peleando contra o dia. Ele deixa a xícara descansando no colo, tão natural quanto respirar. Pense comigo. O que exatamente está fora do seu controle neste momento? Você começa. Tudo.
O amanhã, o que as pessoas vão pensar, se as coisas vão dar certo. Tudo. Ele interrompe sem rudeza. Mesmo tudo. Há uma pausa. Você sente aquela sensação quando percebe que está errado, mas ainda não sabe onde. Bem, sim, a maioria das coisas. O homem se inclina levemente para a frente, e enquanto você pensa em tudo que não controla, o que exatamente você deixa de fazer? Deixo de dormir. Deixa de estar aqui, agora, neste momento, onde não há perigo, onde está seguro, onde seu corpo pedindo descanso é tudo que existe. Ele aponta para a janela. A cidade está escura, silenciosa. Lá fora, coisas acontecem sem você. Pessoas tomam decisões. O tempo passa. E sabe o que mais impressionante é? Tudo segue funcionando. O mundo não precisa de você acordado às 3 da manhã para continuar girando. Você sente algo soltar dentro do peito. Aquela responsabilidade invisível que carrega há tanto tempo. Como se alguém tivesse tirado um peso que você nem sabia que tinha nos ombros. Mas eu tenho que pensar no amanhã, você diz, ainda não convencido. Tenho que estar preparado. O sábio sorri. É um sorriso que você vê mais com a sensação do que com os olhos. Seu corpo está preparado, sua mente está preparada. O que não está preparado é para você ficar acordado a noite toda, imaginando problemas que ainda não existem. Imagine um rio. Você já viu? Você acena. Agora imagine você entrando no rio e tentando segurá-lo com as mãos, tentando dizer ao rio, não, você não vai passar, você vai ficar aqui, do meu jeito. O que acontece? Ele passa mesmo assim, você responde baixo. E você? Eu fico cansado. Exato, você fica cansado. Não porque o rio é forte, mas porque você está lutando contra a natureza do rio, contra o que já é. A vida é assim, ela flui, e você quer que ela fique onde você colocou. Daí o cansaço, daí a insônia. O homem toma outro gole do café. Você nem vê quando ele encheu a xícara novamente, mas está ali, fumegando. Soltar o controle não significa render, não significa deixar de cuidar de você ou dos seus. Significa entender algo muito simples. Você controla sua reação, não os eventos. A voz dele é como o próprio silêncio falando, suave, profunda. Quando você solta o controle sobre o que não é seu, aquela energia que você estava desperdiçando peleando contra o rio, ela volta para você. E com ela, volta a paz. E com a paz, volta o sono. Você respira fundo. Seu corpo está mais pesado agora. Os braços não querem se mexer. As pálpebras puxam para baixo como se fossem de chumbo. Hoje você deu o melhor de si. Fez o que podia fazer. O resto não é sua responsabilidade. Solte. Aquele murmúrio que não descansava na sua mente está mais leve. Ainda está lá, mas parece distante. Como uma música toque da rua, que você ouve, mas não precisa prestar atenção. O sábio não se mexe, só observa. Você quer saber o segredo dos estoicos? Ele pergunta, embora não pareça uma pergunta. Quero, você sussurra. Eles entenderam que não é o mundo que causa o sofrimento. É o seu pensamento sobre o mundo. E pensamentos, bem, pensamentos são como hóspedes. Chegam quando querem, mas você não é obrigado a oferecê-los comida. Não é obrigado a deixá-los ficar a noite toda. Mas tem algo mais profundo nisso tudo. Algo que vai direto para o cerne do seu problema de insônia. Os estoicos antigos, particularmente aqueles que vieram depois de Zenão, desenvolveram uma ideia revolucionária que mudou completamente a forma como as pessoas viam o sofrimento e o descanso. Eles chamaram isso de dicotomia do controle. É simples, mas incrivelmente poderoso. Tudo na vida se divide em duas categorias: o que está sob seu controle e o que não está. E a maioria das pessoas passa a vida toda confundindo essas duas coisas. Você sente seu corpo afundando mais no colchão. Naquele filme que está imaginando junto com ele, você também está deitado. Seu quarto, sua cama. Mas aqui,
Nesse lugar entre dormindo e acordado, você conversa com quem entende. Pense bem, ele continua, sua voz ainda mais suave e penetrante. O que está verdadeiramente sob seu controle não é seu corpo, não realmente. Você não controla se fica doente, não controla se envelhece, não controla se alguém morre. Não é sua saúde, porque a saúde é afetada por milhares de variáveis fora de você. Não é sua riqueza, porque o mercado, a economia, as decisões de outras pessoas afetam isso. Não é sua reputação, porque ela depende do julgamento dos outros. Não é sua carreira, porque há fatores externos infinitos. Então, qual é a parte que realmente é sua? Na próxima conversa ele continua, eu vou te mostrar como não ser mais prisioneiro do que pensa, como observar a mente sem ser a mente. Mas você já sente aquela sensação chegando, aquela onde os pensamentos começam a ficar devagar, onde a respiração fica mais profunda sozinha, onde seu trabalho é só permitir, você ainda está ali, ou talvez tenha se movido. É difícil dizer. O tempo ficou diferente. A poltrona continua ocupada. O homem continua lá. Mas agora ele parece mais uma presença do que uma pessoa. Como quando você lembra de alguém que amava e consegue sentir o calor deles sem precisar vê-los claramente. Escuta uma coisa, ele começa, e a voz chega até você como uma brisa morna. Quando um pensamento chega agora na sua mente, o que você faz? Você não responde em voz alta, não precisa. Ele já sabe. Você acredita nele. Você o segue. Você monta uma história ao redor dele e antes de perceber, você já está em um filme que não tem fim. É assim, né? Você sente na garganta um nó se desfazendo, ele está certo. Pois bem, o que se ninguém te disse que você não é obrigado a fazer isso? Que existe um lugar dentro de você que pode assistir a tudo isso de longe? A voz dele diminui. Fica tão suave que você tem que se inclinar para ouvir. Mas se inclinar é só um movimento de atenção. Seu corpo permanece pesado, afundado, descansado. Feche os olhos, não para dormir, para observar. Você fecha e vê. Vê um pensamento chegar. Aquele mesmo que o tirou do sono 3 horas atrás. Aquela preocupação com amanhã, com o que pode dar errado, com o que você esqueceu de fazer. Vê ele, ele está ali, agora, dizendo que você deveria estar acordado, que deveria pensar, que deveria resolver. E ele parece muito importante, né? Ele fala como se fosse verdade absoluta. Você acena. Agora, aqui é o segredo. Tem outra coisa ali, tem você, o que observa o pensamento, o que vê que o pensamento apareceu. Tem alguém em casa observando o filme. Esse alguém não é o filme. Há uma pausa. É uma pausa que dura séculos e dura um segundo. Na verdade, ele continua. Os antigos comparavam a mente a um céu. Os pensamentos são nuvens. Algumas nuvens são densas, cinzentas, pesadas. Outras são leves e brancas, mas o céu segue sendo céu. As nuvens vêm, passam, somem, mas o céu permanece. Enquanto ele fala, você vê exatamente isso. Você é o céu. Os pensamentos são as nuvens, e há uma diferença enorme entre ser a nuvem e ser quem a observa. O que acontece quando você tenta puxar uma nuvem? Quando você diz, não, nuvem, sai daqui, ela fica mais visível? Você tenta adivinhar. Exato. Ela fica mais pesada, mais real, mais presente, porque agora não é só uma nuvem passando, é você e a nuvem em conflito. Você criou um drama onde antes havia só um fenômeno natural. Você respira, e nessa respiração sente aquele pensamento que o acordou apenas, passando, sem lutar contra ele, sem negá-lo, só deixando que ele seja o que é, um padrão de pensamento, uma nuvem cinzenta, que vai embora. Agora entende por que sua mente não dorme? Porque você fica tentando controlar cada pensamento, fica tentando resolver cada ideia que aparece, fica tentando fazer com que o céu não tenha nuvens.
O homem se inclina novamente. Sua voz fica tão próxima que você não sabe se ele está falando ou se é seu próprio pensamento falando para você. Você não precisa eliminar os pensamentos. Você precisa aprender a não ser dominado por eles. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa que dorme bem e uma que tem insônia? Você aguarda. A diferença é que a pessoa que dorme bem deixa os pensamentos virem e irem. E a pessoa com insônia, ela pega o pensamento, o abraça, o beija, o convida para ficar. E depois se espanta que ele não sai de perto. Um riso silencioso percorre o ar. Aquele tipo de riso que você só sente, não ouve. Seus pensamentos não têm poder. Sério. Eles só têm o poder que você dá. Quando você para de dar atenção, quando você para de lutar, quando você para de acreditar que cada sensação é uma ordem, o pensamento fica sozinho e bem. Pensamentos sozinhos ficam entediados. Eles vão embora. Você sente seu corpo mais leve agora. Não mais pesado, mais leve. Como se aquela tensão que carregava tivesse um peso específico e agora estivesse sendo removida milímetro por milímetro. Tem uma coisa que quero que você tente agora, ele diz. Quando o próximo pensamento vier, e virá porque a mente é assim, ela funciona, eu quero que você apenas observe. Como quem assiste a um ator no palco. O ator está fazendo seu trabalho, está gritando, está dramatizando, está sendo tudo. Mas você na plateia sabe que é um ator. Você sabe que amanhã ele vai estar em outro filme. Você não o segue para casa. Você acena. Faça isso. Deixa o pensamento entrar. Deixa ele fazer seu show. Mas você fica ali, na poltrona da plateia, observando. Distante, seguro. E então vem aquele pensamento, aquela sensação de que algo está errado, de que você está fazendo tudo errado, de que amanhã vai ser um desastre. Você vê ele, você não nega, você não luta, você só observa. E é surpreendente quando você não alimenta, não protesta, não concorda. Quando você simplesmente deixa estar, a coisa muda. O pensamento perde peso. Fica transparente e passa. Você viu? A voz do sábio chega como um sussurro. Esse é o poder. Não é poder para lutar. É poder para não lutar. É poder para soltar. Os estoicos chamavam isso de apateia, não a apatia do não se importar, mas a liberdade de não ser controlado pelos patos, pelas paixões. Seu peito sobe e desce mais lentamente agora. Cada respiração é como uma onda que entra e sai. Mas deixa eu te contar algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Ele continua muito lentamente. A dicotomia do controle dos estoicos não é apenas uma ideia filosófica bonita, é uma ferramenta prática. E é por isso que você não consegue dormir, porque você está gastando energia mental em coisas que não controla. Deixa eu ser bem claro nisso. Você não controla se vai haver crises econômicas. Você não controla se a pessoa que ama vai sair de perto. Você não controla se cometeu erro no trabalho de verdade ou se foi apenas um boato que você criou na mente. Você não controla se as pessoas vão gostar de você ou se vão lhe julgar. Você não controla o futuro, absolutamente nada dele. A maioria das insônias vem de uma única coisa: você tentando controlar o que não pode controlar. É como tentar pilotar um carro que não é seu, dirigindo uma rua que não existe, em um mundo que você não criou. Você está gastando toda a sua energia tentando controlar o incontrolável e aí quer saber por que não consegue dormir. O corpo está cansado, a mente está exausta de lutar contra a realidade. Esta noite ele continua enquanto você dorme. E você vai dormir porque seu corpo já sabe que é seguro. Seus pensamentos podem fazer todo o barulho que quiserem, mas você vai estar dormindo. Você vai estar naquela poltrona, observando, seguro. Há algo muito importante acontecendo. Você sente que está no limiar, no limite entre acordado e dormido. E nesse limite,
Tudo faz sentido. A mente nunca para de pensar. Isso é trabalho dela. Mas você parou de estar preso aos pensamentos. E quando você faz isso, quando você se liberta disso, há uma paz tão grande que não cabe em palavras. A voz fica ainda mais suave. Deixa vir o próximo pensamento. E o próximo. Deixa eles passarem. Não é sua responsabilidade resolvê-los agora. É sua responsabilidade descansar. Mas pensa nisso comigo. Pensa em quantas vezes você ficou acordado a noite toda pensando em algo que você não podia controlar naquele momento. Uma decisão que já foi tomada. Uma pessoa que já fez sua escolha. Um evento que já aconteceu. Você estava ali, na cama, sofrendo duplamente. Uma vez pela coisa que já tinha acontecido, e uma segunda vez porque você não conseguia aceitar que isso estava fora do seu controle. É como sofrer uma pancada e depois, quando a dor já passou, você bate em si mesmo de novo por ter sofrido a pancada. Não faz sentido, mas é exatamente isso que você faz todas as noites. Você está mudando, não em movimento, mas em essência. Aquele lugar onde você está agora é diferente, é mais profundo, é mais escuro, mas não assustador. É um escuro que abraça. O sábio está ali, mas você não vê mais os detalhes. É como se a luz tivesse diminuído ou seus olhos tivessem se adaptado a algo mais gentil. Tem uma coisa que ninguém te ensinou, ele diz, e agora a voz é quase um pensamento sobre o que é realmente descansar. Você escuta. As pessoas acham que descanso é o oposto de trabalho, que é fraqueza, que se você parar, coisas ruins vão acontecer, que o mundo precisa de você em movimento o tempo todo. Mas sabe o que os estoicos entendiam? Que o repouso não é pausa, é poder, há silêncio, um silêncio real agora. Não aquele silêncio que tem ruído dentro, um silêncio que descansa. Pensa em uma árvore que você vê ali, bem grande e forte. Você acha que ela fica forte porque está sempre se mexendo? Não. Ela fica forte porque as raízes repousam na terra, porque na noite ela fecha as folhas e descansa. Porque no inverno ela para de tentar florescer e apenas descansa. Você sente algo mudando na sua respiração, ou na sua não respiração. Não sabe mais a diferença. E quando chega a primavera, quando chega o tempo dela florescer, ela não está cansada. Está cheia, está pronta, porque descansou. O homem faz uma pausa. Nessa pausa, você sente tudo o que carrega durante o dia. Toda a tensão, toda a responsabilidade, toda a pressão de tentar estar no controle, de tentar fazer tudo certo, de tentar ser suficiente. Você sabe por que não consegue dormir? Ele pergunta, mas não é pergunta, é revelação. Porque ainda está correndo, ainda está no trabalho, ainda está no dia. Sua mente não recebeu permissão para descansar. Ninguém te deu permissão. Seus pais não deram, seu chefe não deu, mas eu estou dando agora. Algo muito profundo se mexe dentro de você. Como se uma porta muito velha estivesse abrindo. Você descansou o suficiente hoje? Não. Mas você pode descansar agora. Você pode parar. Você mereceu isso apenas por estar vivo. Apenas por ter respirado hoje. Apenas por ter tentado. É suficiente. A voz diminui ainda mais, fica próxima, como alguém sussurrando no seu ouvido com cuidado. Quando você descansa profundamente, quando você para de verdade, algo mágico acontece. Seu corpo se repara. Suas emoções se acalmam. Seus pensamentos perdem força. Seu coração volta ao seu ritmo natural. Tudo que você danificou durante o dia começar a se consertar. Você percebe que quase não consegue mover os dedos agora, quase não consegue abrir os olhos. Não por cansaço ruim, por aquele cansaço bom, aquele onde o corpo finalmente se permite desabar. A serenidade não é algo que você busca, é algo que cresce dentro de você quando você para de lutar. Cada vez que você solta um pensamento sem resolver. Cada vez que você aceita que não controla tudo. Cada vez que você permite estar aqui, neste momento sem culpa. A serenidade cresce. Há um peso suave sobre você.
como um cobertor que alguém colocou com carinho. Os estoicos sabiam que o maior ato de força é saber quando parar. Não é fraqueza render, é inteligência, é sabedoria, é você reconhecendo que você não é máquina, você é humano. E humanos precisam descansar. Você mal consegue pensar agora, mas consegue sentir. E o que sente é paz. Aquela paz que você tentou forçar tantas vezes, aquela que você corria atrás e que apareceu quando você parou de correr. Deixa o corpo descansar agora. Deixa aquele peso todo, aquelas preocupações, aquelas responsabilidades que não são tuas. Deixa aqui. Aqui é seguro. A voz é quase um sussurro agora, quase uma lembrança de uma voz. Você se deixava ser inteiro? Ele pergunta suavemente. Se deixava descansar? Se deixava ser humano? Você não consegue responder, não em palavras, mas seu corpo responde, respondendo ao soltar ainda mais, respondendo ao permitir. Pois bem, deixa ser agora, deixa, porque amanhã você vai acordar e aquele pensamento que o mantém acordado, ele não vai ter a mesma força, porque você descansou, porque você escolheu parar, porque você entendeu que descanso também é força, e agora você está quase dormindo. Quase. Aquele lugar entre acordado e dormido, aquele lugar onde tudo é verdadeiro e nada é real. Aquele lugar onde você é quem realmente é, sem máscaras, sem papéis. O sábio está muito distante agora, ou muito próximo, não faz diferença. Há uma última coisa. Ele sussurra, e você mal consegue distinguir se está ouvindo ou lembrando. Os antigos diziam que o maior conhecimento é conhecer a si mesmo. E o que você descobriu hoje, nesta noite, é que há uma parte de você que não é mente, que não pensa, que não se preocupa, que não corre, que simplesmente é. Está ali, observando, respirando, descansando. Você está muito profundo agora. Essa parte é você, a verdadeira. E essa parte não precisa de nada, não precisa resolver, não precisa entender, não precisa dormir, mas descansa mesmo assim, porque descanso é a sua natureza. Paz é a sua natureza. A voz fica cada vez mais suave. Quando acordar amanhã, e acordará, porque são apenas horas dormindo agora, apenas descanso, lembre-se disso. Lembre-se que controlava sua reação, não os eventos. Lembre-se que observou a mente sem ser a mente. Lembre-se que descansou e o mundo seguiu girando e tudo estava bem. Você sente o colchão embaixo de você, sente o cobertor, sente a cama, seu quarto, sua vida, tudo está seguro. Então agora, ele sussurra, e a voz está tão baixa que pode ser apenas seu próprio pensamento. Apenas durma. Deixa que o corpo faça o que sabe fazer. Deixa que a mente desça lentamente, cada vez mais profundo, como alguém descendo uma escada mole, passo a passo, cada degrau mais suave que o anterior. Você sente a gravidade puxando você para baixo. Não para um abismo, para o repouso. Descansa. Você mereceu. Descansa e deixa que a vida seja o que é, que amanhã seja o que for e que agora seja apenas sono. Há uma última imagem. O sábio, ou quem quer que ele fosse, apaga a luz de um aposento que você não sabia que estava em. E o silêncio perfeito desce. Não aquele silêncio do medo, aquele silêncio do repouso. Aquele onde às 3 da manhã não existe mais. Aquele onde existem apenas você e o cobertor morno. Aquele onde existe apenas sono. Se você acordou lendo isso, ou se acordará em breve, lembre-se, você não precisa entender a história. Você precisa apenas deixá-la fazer seu trabalho. Os antigos entendiam algo que perdemos, que paz não é algo para conquistar, é algo para permitir. E você já começou. Descansa bem. Espera aí, antes de você sair, algo muito importante. Se esse conteúdo trouxe paz para você essa noite, se você sentiu aquele peso sair do seu peito enquanto lia, faça um favor comigo. Se inscreva no canal,
Sério, inscreva-se mesmo. Não é para me fazer um favor, é para você não perder as próximas histórias que vêm por aí. Porque tenho muito mais para compartilhar com você. Histórias que vão curar sua mente de outras formas. Histórias que vão te ensinar coisas que ninguém mais está falando. Histórias que vão dizer verdades que você já sabe, mas esqueceu de ouvir. Então inscreva-se, deixe que as notificações venham e chegue até mim depois nos comentários. Deixe um comentário me dizendo qual história você quer ouvir no próximo vídeo. Você quer ouvir sobre como lidar com medo? Sobre como perdoar alguém que te magoou? Sobre como encontrar propósito em uma vida que parece vazia? Sobre como deixar de se importar com a opinião dos outros? Sobre como construir confiança em si mesmo quando tudo ao seu redor diz que você não é suficiente? Qualquer coisa, deixa comentado, porque eu leio cada comentário, cada um, e vou fazer a história que mais pessoas pedirem. Você merece dormir em paz.